Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa noite ao público que nos assiste, que nos acompanha aqui nas galerias e também na tribuna, no nosso plenário. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, solicito, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 25/3/2025. Projeto de lei PE/13/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicação de número 152/2025, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação de número 153/2025, de autoria do vereador Obadias Benoni. Indicações de número 154, 155, 156 e 157 e 160/2025, de autoria do vereador Valdecir Bittencourt. Indicação de número 158 e 159/2025, de autoria do vereador Luiz Fontana. Requerimentos de número 156/2025, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento de número 157/2025, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimento de número 158 a 160/2025, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento de número 161/2025, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimentos de número 162 a 164/2025, de autoria do vereador Luiz Fontana. Requerimento de número 165, 166/2025, de autoria do vereador Valdecir Bittencourt. Justificativa de ausência, número 33/2025. Justifica a ausência do vereador Marcos Soares Machado, conforme o artigo 99, a linha do D do Regimento Interno das Sessões. Sessão plenária do dia 25, terça-feira do mês de março de 2025. Audiência pública no dia 27/3, referente ao orçamento rotativo em Criciúma. Criciúma, 25 de março de 2025, vereador Marcos Soares Machado. Terminado o expediente, passamos agora para a tribuna livre. Conforme solicitação do vereador Marcos Soares Machado, fará o uso desse espaço a presidente da Sociedade Catarinense de Gastroenterologia, doutora Gabriela Leandro Braz, que ocorrerá a relevância do diagnóstico precoce. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Perfeito. Então, doutora Gabriela, seja bem-vinda a essa casa. A ausência do vereador proponente, mas desejo uma boa explanação e essa casa está à disposição e fique à vontade. Certo. Boa tarde para todo mundo, né? Obrigada, né, por estar aqui presente para falar de um tema muito importante e que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para que a gente pudesse, né, nos próximos anos ter mais atenção a este tema tão importante. Sobre o Março Azul, a gente está fechando, né, a campanha essa semana, é a última semana do março, né, mas estamos aí ainda, né, o março ele vem para alertar, mas a gente quer que isso seja levado para o resto todo do ano, né, e que nos próximos anos a gente consiga fazer isso ganhar mais força, tá? O Março Azul, então, né, é o mês da prevenção do câncer de intestino e as entidades envolvidas para que seja, né, realizada esse evento, né, que o março ganhe força, são a Sociedade da Federação Brasileira de Gastroenterologia, no qual eu faço parte da presidência da nossa Sociedade Catarinense de Gastroenterologia,
a Sociedade Brasileira de Endoscopia e de Coloprocto, tá? Eu queria, né, começar... Alguém passa? Pode passar. Isso, a hora pode ir, seguida eles vão passando. Perfeito. Então, eu gostaria de perguntar para todos que estão aqui presentes, né, se vocês já ouviram falar sobre o que é esse câncer de intestino. E se você conhece algum familiar, colega de trabalho, né, ou parente próximo que já teve esse diagnóstico de câncer de intestino. Porque, geralmente, a gente tem, tá, um colega de trabalho, um parente próximo, né, ou, às vezes, um parente distante que, infelizmente, teve esse diagnóstico. Por isso, né, a gente vem criando força com essa campanha há mais de 10 anos, tá, para que a gente possa fazer a prevenção desse câncer. Mas, então, né, o que é esse câncer coloretal? A gente, tecnicamente, nós, médicos coloproctos, médicos em geral, chamamos, né, esse câncer chamado câncer coloretal, que popularmente é conhecido como câncer de intestino. Tá? Ele vai envolver, então, o câncer, né, ele envolve todo o intestino grosso. Tá? Então, aquela fotinho ali, né, explana bem todo o nosso intestino grosso, onde vai envolver esse câncer, vai estar envolvido, e a parte do reto. Por isso o nome câncer coloretal. Aqui eu trago para vocês a nossa tabela do DataSUS, né, onde no ano passado, em 2024, em Santa Catarina, foram diagnosticados 2.405 casos, né, de câncer de intestino. Isso a gente fala em SUS, tá? Porque a parte de convênio particulares não entra no DataSUS, tá? E no próximo slide eu vou mostrar para vocês que só aqui em Criciúma foram diagnosticados 149 casos, né, de câncer de intestino. Também retirando, né, aqui os pacientes que nos procuram, né, de forma particular ou por convênio. Então, no SUS, o ano passado foi diagnosticado 149 casos aqui na nossa cidade. E quais são, então, os principais sintomas, né, que todo mundo tem que ficar atento, certo? Alteração, principalmente, do seu hábito, né, do intestino. Você começa a ter diarreia, que até então não tinha, começa a ter constipação, que é a prisão de ventre, que até então não tinha, um sangramento nas fezes, e aqui eu chamo a atenção porque todo mundo acha que é só hemorroida que sangra, tá? E demora a procurar o atendimento porque, é só hemorroida, e quando a gente vê, a gente já tem um câncer já avançado. Dor abdominal frequente, uma perda de peso que não consegue explicar também o porquê, e esse cansaço constante. Então, esses são os principais sintomas. Eu destaco os 2 primeiros. E chamar muito a atenção, porque como que a gente consegue, né? Por que a gente fala tanto em prevenção? Porque no início ele vai ser assintomático. O paciente ele não vai ter sintoma nenhum. E quando ele começa a apresentar aqueles sintomas, né, principalmente de alteração do hábito intestinal ou sangramento nas fezes, esse paciente já está em um estágio avançado. Por isso que a gente fala da campanha, né, 45 anos ou mais. Ou seja, se você tem mais de 45 anos, se você não tem sintoma nenhum, você deve sim procurar o atendimento médico para fazer os exames de prevenção. Os fatores de riscos, né, que a gente fala, para quem é que tem mais risco de desenvolver o câncer? A idade. Então, aqui eu acabei de falar, quem tem mais de 45 anos já tem um fator de risco aumentado para desenvolver a doença. Histórico familiar. Se alguém na família também já teve o diagnóstico, este risco também vai aumentar. Mas aqui eu também, né, tiro um parênteses, porque nem sempre você vai ter um familiar, tá? O paciente, né, às vezes que tem diagnóstico de câncer de intestino, muitas das vezes ele não teve nenhum familiar, ele é o primeiro familiar, né, que acaba tendo o diagnóstico. Isso a gente vê no consultório com frequência, tá? E por que isso vem acontecendo, né, na população mais jovem? Por que a campanha mudou de 50 anos para 45 anos? Por quê? A gente vem comendo errado, né? A gente procura o quê? Alimentos ultraprocessados, alimentos com mais fácil,
né, mais fácil de adquirir na prateleira do mercado, né, aquele ultraprocessado, aquele alimento congelado, na correria do dia a dia, não para fazer as refeições, acaba, sim, né, nos predispondo a ter não somente o câncer de intestino, mas outras doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, tá? Mas aqui eu chamo a atenção que vem aumentando, né, a incidência em pacientes mais jovens devido à nossa má alimentação, devido à falta de atividade física, né, levando à obesidade. Então, isso a gente sabe, né, que a obesidade também é grande, tanto na nossa região quanto no mundo, e isso vem, sim, favorecendo o aparecimento não só do câncer de intestino, mas outros cânceres. E o consumo, né, de álcool e cigarro. Então, aquele consumo excessivo de álcool, né, e aqui eu chamo também a atenção que, mas eu não bebo todos os dias, eu bebo só final de semana. Essa quantidade, né, de álcool que está sendo ingerida no final de semana pode, sim, também prejudicar e levar, né, a ter mais fator de risco para ter o câncer de intestino. Pode passar. E como é que a gente faz o diagnóstico, tá? Por que a gente preconiza que tenha prevenção? Com a colonoscopia. Eu trouxe essa fotinho meramente ilustrativa, mas é assim que a gente faz o exame mesmo, tá? O paciente fica deitado, o paciente não sente absolutamente nenhum desconforto, tá? Dorme, eu digo que é o melhor soninho, né, da vida do paciente. Quem já fez o exame sabe que é um soninho bom. E ali a gente vai fazer um exame importantíssimo que vai diagnosticar a lesão polipóide, né, que é a lesão que é como se fosse uma verruga dentro do intestino, que essa verruga vai se transformar num câncer no futuro. Então, a gente recomenda que esse exame seja feito acima dos 45 anos. Ou se tiver um histórico familiar, que faça antes, né? E a gente faz uma continha rápida, né? Por exemplo, se o seu familiar for diagnosticado com 40 anos de idade, você deverá fazer com 10 anos antes, com 30 anos. Tá? Pode passar. E aí a gente fala da colonoscopia, agora eu trago fotos para marcar realmente, né, para deixar bem importante. O câncer coloretal, o câncer de intestino, ele tem essa característica de, né, ele tem um pólipo, ele tem uma lesão precursora. Esse pólipozinho lá na primeira foto, pequenininho, vai crescendo ao ponto de chegar naquele ponto da segunda foto, e se não, né, diagnosticado naquele estágio, ele vai chegar na terceira foto, que é o câncer de intestino, já invasivo, tá? Nesses estágios vai depender muito, né, se a localização está só dentro do intestino ou se está fora também. Mas por que a colonoscopia é importante? Porque a gente consegue tratar aquelas duas primeiras fotos, eu já consigo fazer a retirada dessa lesão durante o exame de colonoscopia. E aí eu consigo fazer com que esse paciente seja curado durante o exame de colonoscopia. Então, por isso que a gente foca neste exame. Mas aí você fez o diagnóstico de câncer de intestino. Acabou a vida? Não tem mais tratamento? Tem sim. Né? Felizmente, o câncer de intestino, mesmo naquele estágio da última foto, né, se você acha ele ainda só localizado na região do intestino, com cirurgia, com radioterapia, quimioterapia, tem chances até de 90% de cura. Então, o paciente faz a ressecção, faz a cirurgia, não deu para tratar lá na colonoscopia, vai dar para tratar cirurgicamente, vai dar para tratar, né, com quimioterapia e radioterapia, e o paciente fica curado. Isso vai depender muito do tratamento, vai envolver um oncologista, coloprocto, gastroenterologista em si. E é isso que eu falei para vocês, ele tem cura, tá? Então, quanto mais cedo, quanto mais, né, você prevenir, você levar essa informação de que a colonoscopia ela não é todo esse bicho de 7 cabeças que todo mundo acha, né, que é um exame simples, um exame que vai detectar a lesão precocemente, a gente tem também, diminui os gastos lá no futuro, né, que é gastos de internação hospitalar, gastos de cirurgia, enfim, tá? Então, o exame, ele vai ajudar e o paciente, ele vai, sim, ter 90% de chances de cura. E aí, como é que a gente faz para prevenir, tá? A alimentação saudável, ingerir bastante água, praticar atividade física, né? Evitar o cigarro e o consumo excessivo de água, manter esse peso, e eu foco de novo falando que tem que fazer a colonoscopia.
Por último, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mostrar que a nossa prefeitura ela foi iluminada nesse mês de março, também além do lilás, né, no azul, para, né, prevenção do câncer coloretal. Mas eu gostaria de deixar um adendo, porque, infelizmente, quando eu fui procurar a prefeitura, muitos não conheciam o que é o Março Azul, né, da prevenção do câncer de intestino. Então, eu gostaria muito de pedir toda a força e a ajuda de vocês para que nos próximos anos a gente possa chegar com mais força ainda. Obrigada. Algum vereador quer fazer o uso da tribuna? Vereadores, nós temos 20 minutos, então não vai ser necessário de doar o seu tempo. Vereador Neto, por favor. Presidente, nobres vereadores, doutora Gabriele, na verdade eu quero dar um testemunho aqui, que aconteceu com a minha família e também aconteceu comigo. Né? Em 2012, perdi o meu pai muito precoce, né, com câncer de intestino, aonde evito um pouco de falar. Na última semana até o vereador Obadia veio aqui falar da questão da colostomia, aquilo ali. E o meu pai, quando ele foi fazer a reversão, o senhor que é doutor, não deu certo e ele morreu na cirurgia. Isso mexeu muito comigo, perdi ele com 57 anos. Não bebo, não fumo, e 2023 me deu um câncer de intestino. Né? Eu acho que todo mundo ficou sabendo, na época eu era vereador nessa casa, e uma coisa muito séria, um pouco também de descuido da minha parte, porque ia no banheiro, estava evacuando sangue, um dia sim, passava 3 dias não, fiquei escondendo. Um certo dia minha menina foi no banheiro, olhou, tinha um papel sujo de sangue. Ela, ô mãe, a mãe está vindo no banheiro e a mãe não está limpando. Ué, eu? Não. Minha esposa me chamou, o que está acontecendo, Neto? Falei para ela, olha, eu estou numa situação assim. Eu fui, infelizmente, já estava tarde, né? Na época, o Arleu, que era secretário-geral, me ajudou. Fiz um exame e no exame já deu que era câncer no intestino. Na época, eu fui atrás do que era melhor. Aí me consultei, fiquei internado quase 30 dias no Hospital Bahia Sul, em Florianópolis, onde eu fiz a minha cirurgia com o Dr. Viriato. Mas até hoje eu me trato. E felizmente pode-se falar que isso é familiar, né? Então, conheci o Março Azul depois dessa questão, não tinha conhecimento, e parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo aquele projeto que o vereador Obadias botou aqui. Eu sei o que é isso, eu vivi isso dentro da minha família, isso é uma coisa desconfortável, desagradável. Meu pai tinha vergonha de ir no restaurante, porque quando tu estava ali, aquilo ali causava um mau cheiro, até fazia um barulho. E nem gosto de falar sobre isso, mas isso realmente é interessante. Parabéns pelo teu trabalho e que nós possamos fortalecer mais e mais isso, tá? Porque isso aconteceu comigo, dentro da minha família. E é uma dor que até hoje, na verdade, a gente não esquece, né? Porque se tu se prepara, se é uma coisa que dá, mas foi muito rápida, muito rápida, rápida de verdade. Obrigado. Obrigada também. Por isso que a prevenção é importante, né? Então, a gente fala, né, que tem que prevenir. Tem histórico na família, tem que prevenir mais ainda. Mas não lembrar disso, né? Não é só porque eu não tenho ninguém na família que eu nunca vou ter. Então, tem que procurar. Dr. Luiz Fontana. Boa tarde, presidente, demais vereadores, todos os cidadãos criciumenses. Parabenizar a doutora Gabriele pela excelente explicação, tema importantíssimo, que a gente sabe que a prevenção é sempre o melhor caminho. E eu vou ser bem sincero, eu tenho um ambulatório na Unesc também, e eu trabalho muito com prevenção, então a gente sabe que é importantíssimo. Nós temos outros meses do ano que são, né, tem o Novembro Azul, o Outubro Rosa, que são muito mais conhecidos, né, a gente sabe que são mais valorizados. Claro que a gente sabe que são cânceres também, acho que a incidência até é um pouquinho maior, né, acredito, pelo menos nas mulheres, o câncer de mama, isso daí é importantíssimo, por isso que às vezes é muito mais diagnosticado, porque a mulher também se cuida mais, né?
Então, são meses que são mais reverenciados, podemos dizer. E o Março Azul, eu vou te dizer que eu realmente não conhecia o Março Azul. E eu vejo realmente a importância de divulgar de uma maneira um pouquinho mais ostensiva, um pouquinho melhor como são divulgados os outros meses. Não que os outros meses estão errados, tem que continuar, aumentar, claro. E o Março Azul também, eu acho que temos que pensar em medidas para ampliar essa conscientização. Só na minha família também, 3 pessoas, não familiares meus diretos, né, mas familiares da minha esposa, meus tios também, que não eram da minha família consanguíneos, mas também eram meus familiares. Um deles faleceu, 2 conseguiram sobreviver. E ambos, os 3 tiveram o diagnóstico tardio. O homem, no geral, é menos precavido, tem menos coragem de ir no médico, não gosta de fazer exame. E, querendo ou não, a colonoscopia, que nem o toque retal é para o câncer de próstata, a colonoscopia também faz o homem ter menos vontade de fazer esse exame. Não sei qual é o motivo, se isso daí vai apequenar o homem, a gente sabe que não, mas sim, os homens têm medo e os homens acabam tendo mais... eu acredito que tem pior prognóstico por causa que demora mais, né? Só na minha família os 3 eram homens, porque os 3 ficaram tendo problemas, um tinha hemorroida, e a hemorroida ele ficou levando, a hemorroida foi piorando, e quando foi ver já estava no momento também mais difícil, já estava bem grave, então todos eles ficaram se postergando, na verdade. Não tinha dor abdominal, um ficou com uma bola aqui que ele achava que era gases, no final das contas os 3 tiveram que fazer cirurgia. Então, por que se eles tivessem demorado um pouquinho menos, com certeza o desfecho deles teria sido melhor, a recuperação é melhor. Então, eu acredito que temos que nos preocupar. Na minha família, acho que de 5 tipos de câncer, 3 foram são coloretais e os outros 2 são de mamas. Então, para ver como isso é importante, e eu acredito que podemos pensar isso para os próximos anos. Nós estávamos conversando ali. Claro, agora o mês de março já está acabando, mas quer dizer que a gente também não precisa parar de falar do câncer de cólon, né? A gente tem que continuar falando do câncer de cólon, temos que continuar falando da prevenção. Então, eu te parabenizo. Eu acho que é algo que realmente a comunidade médica, a comunidade da área da saúde tinha que ter um pouquinho mais de atenção em relação a isso. Tem um grave problema que a colonoscopia é um exame caro, né? Não é um exame barato, fácil de fazer, simples no caso, né? É simples de fazer, mas tem todo um preparo, né? Não é que nem fazer um raio-x, tu vai lá e em 5 minutos está pronto. Então, a gente tem que pensar que isso também, medidas públicas que facilitem a realização da colonoscopia. É um exame que é caro, porém é importantíssimo, né? Se for pensar, vou dar um número aqui, vou chutar um número, a colonoscopia custa R$1.000. Mas se pensar comigo, qual é o valor de uma cirurgia? Qual é o valor da quimioterapia, da radioterapia? Então, a gente sabe que é muito mais caro a colostomia. Então, são muito mais caros o pós, né, e a prevenção acaba sendo um valor mínimo perante o que a gente pode gastar depois. Então, eu agradeço a tua participação, foi fundamental, e espero que nos conscientizemos cada vez mais em relação ao câncer de cólon retal. Obrigado. Com a palavra o vereador Neri Xavier. Só para complementar, então, aqui nessa mesa, né, a gente teve 2 relatos, né, de diagnóstico de câncer de intestino. Então, hoje a gente sabe por que a gente pede tanto a força de vocês, porque ele já está chegando ao 2º câncer mais comum entre homens e mulheres. Aqui a gente não tem predisposição de sexo, tá? Então, é homem e mulher e está perdendo só para o câncer de mama. Então, por favor, a gente pede, né, a ajuda de vocês. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimentando a mesa, a doutora Gabriela, para sua vinda aqui nessa tarde, a todos os vereadores, a plateia que nos ouve, também todos pelas redes sociais. Bastante preocupante, pois eu, além de perder meu pai com essa doença, a gente não se preocupa, porque, como diz, o homem ele é mais conservado, na verdade, né? Diferente da mulher. A mulher, ela corre qualquer coisinha. Eu digo isso porque eu tenho 3 filhas mulheres e qualquer coisinha estão no médico. Já o homem é diferente, né? Então a gente é mais, falar a palavra correta, é mais relaxado, na verdade. A gente só deixa para ir quando está a água batendo. E perdi meu pai com 69 anos e no decorrer do tempo, quando eu percebi, eu estava com problema. Por não procurar um médico, né, e eu fui fazer exame, fiz algumas, né, fiquei internado também no hospital por uns 15, 20 dias ali, e eu quero dizer para vocês que
A gente não faz esse exame porque acha que é um exame periódico, é um exame que é difícil. Não é difícil, tem que ser feito mesmo. Eu achei que começou, por exemplo, com o intestino ressequido, passava às vezes 4, 5 dias sem conseguir ir no banheiro, né? Aí caiu a ficha que o falecido papai, a gente que tinha esse problema e tinha que tomar muitos relaxantes, medicação, para poder ir fazer as suas, ir no banheiro. E eu, só que eu tomei em tempo, né? Graças a Deus, quando eu vi que isso estava acontecendo comigo, eu fui até a médica, paguei uma consulta particular, ela me encaminhou a coloscopia, fiz já está com o problema. Então, assim, é muito difícil para quem, eu torço que quem nunca teve, que nunca tenha, porque é cruel. O neto que já teve, passou por isso, né? A gente sabe que, além do desconforto, secretário, além do desconforto, vereador Algoretti, de ter as pessoas que a gente veja hoje, né, usando aquelas bolsinhas, e tudo mais, né? Então, assim, vamos evitar, né? Então, assim, eu acho que esse março azul, como diz o doutor Vitor, o doutor Luiz, né? Então, assim, a gente tudo novo, né? Mas para a gente que para eu que já tenho os meus 60, nunca é novo. Acho que a gente tem que se cuidar sim, para estar preparado, prevenido para o dia. Então, assim, hoje, graças a Deus, depois de alguns tempos, eu recuperei, mas todo ano eu faço a minha coloscopia, para ficar em prevenção. Muito obrigado a todos, nessa tarde, pela palavra também. Obrigado, secretário. Com a palavra o vereador Miri D'Agostinho. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, todos nos acompanham esta noite. Saudar a doutora Gabriela, que vi crescer, né? Seu pai aqui, o Kid. E me lembro bem quando vocês passaram no vestibular, você e o seu irmão, né? Quando o seu Zé Brás fez um tratamento lá em Curitiba, quantas vezes acompanhamos, né, querido? Então, eu fico feliz de ver essa sua desenvoltura, esse trabalho fantástico. Eu também, mês passado, fiz a colonoscopia e estou me cuidando também, mas cada 6 meses a gente faz essa bateria de exames, mas quero dizer que estou muito feliz de ver você aqui agora palestrando, mostrando a prevenção para nós vereadores, né, que nós somos da mesma idade, só 3 dias de diferença no nosso aniversário, dizer que estou feliz de poder ver alguém do nosso bairro aqui fazendo esse grande trabalho, tá bom? Parabéns. Obrigada. Mais algum vereadores quer os desejos à tribuna? Sim. Sim. O SUS, ele contempla esse exame, sim. A gente solicita, né? Eu trabalho com o SUS também, com prevenção, né? Lá, tanto na Unesc quanto na própria clínica privada, a gente atende o pessoal do SUS e a gente consegue solicitar, né? E o paciente vai via Secretaria de Saúde agendar o exame. Mas eu acho que o questionamento é assim, se o médico da unidade pode pedir. Pode. Até um tempo atrás estava sendo sempre encaminhado para o especialista, coloproctologista ou gastroenterologista pedir. Mas eu já vi, né, o médico da unidade de saúde pedindo a colonoscopia, sim. Eu vejo, tá? Mas muitos são encaminhados para eu pedir o exame. Mas eu vejo a unidade de saúde pedindo também. Muito bem, vereadores. Então, doutora, a senhora tem 6... Então, com a palavra, vereador Amaral. Boa tarde, senhores vereadores. Quero parabenizar a doutora Gabriela. Eu até vim com esse terno rosa hoje, porque eu sabia que a doutora ia estar aqui. Disponibilizar o seu tempo para dar essa explanação para nós. E na minha família também o meu cunhado, ele usa a bolsinha, entendeu? E nós, a mulher, ela faz o preventivo. E o homem só vai quando está morrendo. Exato. Infelizmente. Então, foi muito importante a sua vinda aqui. Quero parabenizar o colega Marquinhos, que trouxe você aqui. Hoje ele está ausente. E aqui nós temos o vereador Miri e o Toninho, que são mais velhinhos aqui na casa, não tem? E a gente só quer te agradecer. Agradecer que Deus te abençoe nessa tua trajetória como médica, nessa sua vocação, que é muito importante. A minha maior luta e o que me trouxe aqui na Câmara de Vereadores
foi a luta pela saúde. Graças a Deus eu ajudei muitas pessoas carentes que precisavam de médicos comprometidos com a saúde das pessoas, que é o seu caso. Muito obrigado, querida. Obrigada também. Então, agora sim, doutora, temos 4 minutos e meio para as considerações finais. Então, só reforçando, né, a todos que, né, converse com seus familiares, com seus amigos sobre a importância realmente da prevenção, né, da alimentação saudável e principalmente da realização de colonoscopia. Quero agradecer, então, né, ao vereador Marquinhos, que me abriu, né, o espaço para estar aqui, e agradecer a todos vocês por estarem aqui, né, comigo, né, por todas as explanações. Foi bem importante para mim também ter esse relato, tá? E que possamos, né, nos unir ainda mais. Eu estou disposta também, tá, abertas às sugestões, e quero deixar claro que não é só agora o mês de março, né? É o restante do ano que a gente continua fazendo a prevenção, não só do câncer de intestino, mas em sim de todas as doenças. Então, prevenir sempre é o melhor caminho, mas que o ano que vem a gente consiga fazer uma coisa mais forte, bonita, e não só ficar lá na praça, né? Como a gente vai, todos os anos a gente vai com os acadêmicos, a gente fica lá na praça entregando panfletagem, a gente faz, né, a nossa parte, mas a gente precisa de mais visibilidade. Obrigada. Muito bem, a sessão será suspensa por até 10 minutos para podermos nos despedir da doutora. Reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Gorete Correia. Minha questão de ordem, presidente, é para condolências para a senhora Maria de Lourdes de Souza Marcolino, moradora antiga lá do meu bairro, que faleceu nessa manhã. Atendida de plano, vereadora. Por ordem de sorteio, o vereador Ademir José Honorato. Vereador Juarez de Jesus. Vereador Dr. Luiz Fontana. Vereador Nicolas Martins, falta justificada. Vereador, continuamos com o vereador do PL, Obadias Benoni. Declina. Vereador do MDB, Marquinhos, falta justificada. Vereador do Republicanos, Adinei Potelec. Declina. Vereadora do PCdoB, Giovana Mondardo, declina. Vereadores do PSDB, Daniel Cipriano, declina. Vereadora Gorete Mendes Correia, Boroli, declina. Luiz Manuel Alexandre Neto, vereador, declina também. Vereador do PP, Mírida Agostinho, declina. Vereadores do PSD, Antônio Manuel, declina. Vereador Daniel Formentin, declina. Vereador Márcio da Rosa da Luz, declino. Vereador Valdecir Bittencourt de Amaral, declina. Vereador União Brasil, Neri Xavier, declina. Só para avisar que os primeiros 3 projetos são do Executivo e nós vamos votar em bloco, porque ele concordou. Então tá. Só para avisar aí para eles, porque já ficaram. Então, deixando justificado que todos os vereadores declinaram seu horário político devido ao evento que acontecerá na SIC, o evento da Inovação e Tecnologia da Abadeus. De Inovação e Tecnologia. Os 3 projetos do Executivo iremos colocar a votação em bloco, depois se todos concordarem, o líder do governo concordou, então a gente colocará em bloco os 3 projetos do Executivo. Terminado o horário político, passando para o grande expediente. Lembrando da audiência pública do dia de amanhã. De amanhã não, desculpa, gente. Dia quinta-feira, dia 27, local, auditório da SIC.
Mudou o local. Está no edital, audiência pública tratando sobre estacionamento rotativo, dia 27 de março, quinta-feira, às 19 horas, no auditório da SIC. Questão de ordem cedida ao líder do governo. Deixar bem claro aos vereadores que a votação do projeto em bloco não foi a pedido do líder do governo. É uma decisão tomada pela mesa diretora e foram me consultar, eu disse da minha parte, tudo bem. Ok, líder. Requerimento número 156/2025, autor Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social Criciúma FASC, solicitando os seguintes documentos: plano de trabalho aprovado referente ao gerenciamento e execução de apoio pedagógico, ensino de aprendizagem, administrativo, financeiro, contábil, recursos humanos, patrimonial e jurídico do serviço prestado pela FASC na área de educação infantil, exercício 2025. B. Estatuto da entidade. C. Qual a remuneração dos professores com jornada semanal de 20, 30 e 40 horas? Apresentar documento comprobatório. Lembrando que o vereador Juarez Jesus, vereador Daniel Formentin, vereador Luiz Fontana, vereadora Giovana Mondardo já discutiram. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 157/2025, autor Valmir D'Agostin. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe algum estudo ou projeto para a instalação do restaurante popular em nossa cidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador, autor do requerimento, vereador Valmir D'Agostin. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, públicos que nos acompanham esta noite, esse requerimento pedir aprovação de cada vereador, uma vez que vemos discutindo com alguns comerciantes, alguns colaboradores, empregados do comércio, estudantes, e pedindo essa necessidade. Eu vejo em várias cidades de Santa Catarina, Chapecó, vereador Toninho, é um exemplo, que há 18 anos e hoje paga um valor de R$5. Florianópolis também tinha, até faz um mês atrás, hoje, coincidentemente, no Jornal do Almoço, passou essa matéria. Tinha uma empresa que administrava e não estava pagando os funcionários. Então, o prefeito Topázio Neto, ele segurou para que possa haver um novo modelo que pode ser apresentado para a cidade de Florianópolis. Então, outras cidades, Itajaí também tem, São José, e isso já funcionou em Criciúma. A gente percebe que os estudantes, muitas vezes, não têm como voltar para casa e poderia almoçar nesse restaurante popular. Então, por isso, esse meu pedido para que o governo reavalie esse projeto que já teve lá em 2014, funcionava muito bem em Criciúma, que possamos ter cada vez mais da qualidade, e isso vai gerar emprego e renda. Se vê que a cidade de Criciúma, as lojas muitas fechadas, quem sabe por falta de mão de obra. Então, com certeza, esse projeto, se o governo vier realizar, será muito bem-vindo à sociedade de Criciúmense. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, público presente, eu subo somente para parabenizar e endossar esse pedido do vereador Mili D'Agostin. Parabéns, vereador. Acho que é uma reivindicação mais do que necessária para uma cidade do nosso porte. É preciso considerar que essa discussão em torno de um restaurante popular, de refeições a baixo custo, são também condições de superação das desigualdades sociais que se estabelecem na cidade, sobretudo. De desempregados, de superação dessas condições sociais, também das pessoas em situação de vulnerabilidade, ou até mesmo pessoas em situação de rua. E falo aqui também de um lugar onde, dentro da universidade, quando eu estava no movimento estudantil, à época, percebemos a necessidade de um restaurante universitário e assim fizemos, consolidamos através, inclusive, da gestão da
agora reitora novamente, pela terceira vez, Luciane Sereta. Estabelecemos um restaurante universitário lá, com refeições a baixo custo, na época, custando em torno de R$6. E claro que isso, ao longo do tempo, foi mudando, foi se modificando, mas entendendo que a permanência era algo tão fundamental naquele tempo. E não é diferente com o cotidiano das pessoas que vivem na cidade, né? Acho que é chegada a hora de Criciúma passar a rediscutir um programa e um projeto dessa magnitude, porque comporta na cidade e a cidade precisa. Parabéns, vereador. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 152/2025, autor Ademir José Honorato. Revitalização da Praça Quintino Zago de Costa, localizada no bairro Verdinho. Requerimento de número 158/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte. 1. A possibilidade de implementar faixa elevada de travessia de pedestre em 3 pontos da rodovia Luiz Rosso. A primeira de frente ao Colégio João D'Agostin, a segunda de frente ao supermercado MM Rosso e a terceira de frente ao supermercado Lisandra. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Coloca o videozinho rapidinho ali para nós ser práticos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Eu peço a aprovação desse requerimento e até quero que mostre, porque nesse ponto ali, há menos de um ano, já aconteceu fatalidade, morte fatal, bem em frente ali na passagem da igreja. O colégio também há um problema sério, ali tem as faixas de pedestres, só porque está bem complicado. Além que tem uma lombada eletrônica ali, mas mesmo assim ainda é sério o problema. Então, na frente do MM Rosso, como já houve morte ali há poucos meses atrás, a gente está pedindo, logo lá mais à frente. Da mesma forma, também, tem riscos ali naquela região do Mercado Lisandra também. Certo? Então, essas faixas aí. Tá bom? Então, peço aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de 159/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte. 1. Há possibilidade de pavimentação asfáltica na rua Hercílio D'Agostin, bairro Quarta Linha? 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 160/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte. 1. Há possibilidade de instalação de uma lombada eletrônica de limite de 50 km por hora na rodovia Antônio Darós, quilômetro 3170, bairro Jardim das Paineiras, sentido em que vem da Içara em direção ao 28º GAC, devido à alta velocidade que os carros trafegam nesse sentido, tendo à direita movimento de entrada e saída de veículo da rua Docelíria Claudino Evaristo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 153/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Pintura de meio-fio, limpeza e capinagem em todas as vias públicas localizadas no bairro Vila Nova Esperança. Indicação número 154/2025, autor Valdeci Bittencourt. Reparo na pavimentação asfáltica da rua João Batista Anzolim, bairro Sangão. Indicação de número 155/2025, autor Valdeci Bittencourt. Reparo na rua Gaspar, bairro Operária Nova. Indicação de número 156/2025, autor Valdeci Bittencourt. Notificação dos proprietários de terreno, baldios e imóveis abandonados na rua Abolição, de frente às casas de número 129 e 242, bairro Operária Nova, para que promovam a limpeza e a roçada e o recolhimento de lixo. Indicação de número 157/2025, autor Valdeci Bittencourt. Substituição de manutenção dos brinquedos, balanço, escorregador e gangorra e dos aparelhos de academia ao ar livre localizado na Praça Manuel Satiro Bittencourt, bairro Boa Vista. Requerimento de número 161/2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando
se há estudo técnico para avaliar a possibilidade de instalar a lombada na rua Silvino Rovares, perto da Igreja Adventista da Promessa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 162/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quando será colocado o trocador de fralda na sala do Grupo 4 do CIA FASC Santo Antônio? Se existe planejamento, pode nos informar a data? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 158/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Reparos dada a existência de um buraco na rua Ercílio Luz, ao lado da faixa de pedestre, localizado próximo à loja Livera Mop Corps, Centro. Indicação de número 159/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Limpeza e corte de mato, grama na pista de caminhada do Horto Florestal Municipal, localizado no bairro Mina União. Requerimento de número 163/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: existe planejamento para fazer calçadas adequadas e roçar os matos na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no bairro Mina do Mato? Se existe a possibilidade, pode nos encaminhar uma data? Se não, pode nos encaminhar uma justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 164/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: existe planejamento para o corte do mato da grama ao campo de futebol no bairro Mina do Mato, na rua Clarinda Milioli de Luca, de frente ao número 350? Se existe o planejamento, pode nos enviar uma data? Se não existe, pode nos encaminhar uma justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 165/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto para pavimentação asfáltica da rua João Antônio Francisco Vicente, no bairro Imperatriz, que liga ao bairro São Francisco, após a ponte sentido à Igreja Quadrangular. Se existe planejamento, qual seria o prazo? E se não existe, a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 160/2025, autor Valdeci Bittencourt. Manutenção da iluminação pública da Praça do Centro Comunitário, localizado no bairro Imperatriz. Requerimento de número 166/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto para ser realizado reforma no Centro Comunitário do bairro Boa Vista e na Praça de Brinquedos Infantis, além da limpeza do campo de areia. Se existe planejamento, qual seria o prazo? E se não existe, há uma justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Esses três aqui, ó, coloca em votação se concorda, botar em bloco. Daí só ler aqui a parte de cima, só aqui e só aqui, ó. Explicar que já passou em todas as comissões e foram aprovadas em todas as comissões. Se colocar em votação, não tem problema. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereadores, vou colocar em votação, a aprovação de votação em bloco o PE 08 de 2025, PE 05 de 2025 e o PE 07 de 2025. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. A colocação de votação em bloco dos três PE
Estão aprovados. Vou fazer a leitura dos 3P apenas, tá? A leitura da matéria. Em única discussão e votação, projeto de lei PE 05, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município do ano em curso, no valor de R$ 9.353,38 por conta de transposição e dotação e de outras providências. Lembrando que todos esses projetos já passaram pelas comissões e têm as suas aprovações. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 07, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o capítulo do artigo 3º da Lei número 6.683, de 14 de dezembro de 2015, e da outras providências. Em única discussão e aprovação, projeto de lei PE 08, 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Criciúma no consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, e da outras providências. Os 3 projetos, a Comissão de Justiça e Redação opinaram pela aprovação e encaminhando a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização, a Comissão de Obras, a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação opinaram pela aprovação. Os 3 projetos, PE 07, 08 e o 05, estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os projetos estão em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 07/25, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, que assegura às mulheres ao direito de terem como acompanhante uma pessoa de sua livre escolha durante consultas e exames em gerais nos estabelecimentos de saúde públicas e privadas no município de Criciúma, e estabelece que esse caso de consultas e exames em geral que envolva algum tipo de sedação, a presença de acompanhante será obrigatória. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra, a autora do projeto, Giovana Mondardo. Senhor presidente, somente para poder fazer um debate acerca desse projeto que passou, como o senhor bem disse, por todas as comissões e foi aprovado com amplo debate, mas, sobretudo, entendendo o mérito dessa proposta, vereadores, entendendo que não só diante das condições de altos níveis de violência nas mais diversas esferas da vida das mulheres, é que a gente propõe essa iniciativa legislativa que já é executada em Gravataí, em Porto Alegre, em Curitiba, Taubaté, lei estadual no estado do Paraná, em Mato Grosso do Sul, enfim, iniciativa que existe em vários estados, em várias cidades, e que aqui se estabelece também na justificativa do volume acentuado que tem assolado a vida das mulheres, né? E esse debate que passa por essa discussão também precisa ser reverberada, presidente,
num debate que a gente protagonizou há 2 anos atrás, quando aprovamos a lei da violência obstétrica, né, que tenta coibir e também ajudar as mulheres a denunciar essas violências, levando em consideração que é durante essas consultas, é durante esses atendimentos, sejam mulheres relacionadas à violência doméstica ou não. A violência obstétrica atinge diversas mulheres no país e 1 em cada 4 mulheres que já pariu já relatou algum tipo de violência obstétrica. E são nesses lugares, durante esse processo do atendimento, seja por negligência, seja por assédio, seja por mau atendimento, que se estabelecem também as condições de violência. Então, é por isso que a gente pede, com muita humildade, a aprovação dos nobres colegas vereadores, a aprovação desse projeto que tem por objetivo somente proteger a vida das mulheres, nada mais do que isso. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Luiz Fontana. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de só fazer um questionamento a respeito do projeto. A mulher que não quiser ter o acompanhante, ela vai ter obrigatoriamente ter o acompanhante no procedimento que tiver sedação? Porque ali está escrito obrigatório. Não sei, não, mas eu quero debater aqui. Eu posso debater aqui. Porque, assim, para mim, tudo que tu obriga já está errado. Não pode obrigar. Se uma mulher não quer que tenha acompanhante, se ela está com um problema que é dela, ela não quer que ninguém saiba, ela vai ter que contratar um acompanhante, mas ela não quer que tenha alguém lá. Esse é o questionamento. Não, mas está escrito. Claro, claro. Por favor, aqui o volume. Obrigada. Vereador, toda denúncia de violência contra a mulher, ela é condicionada à iniciativa da mulher. Então, nesse sentido, a mulher também tem todo o direito de não precisar de acompanhante, caso não queira. Mas eu acho que o senhor é médico, o senhor sabe que em sedações é necessário acompanhante, correto? Não. Não é todo tipo de sedação que precisa de acompanhante. Entendi. Então, quer dizer, entendi, mas para mim o projeto não concordo no sentido que está escrito lá. Todo exame com sedação é obrigatório a presença de alguém. Se está botando que é obrigatório, quer dizer que antes não podia, vereadora. Então, se tu está dizendo que não é obrigatório, não. Se tu está propondo esse projeto de lei, é porque antes não era obrigado. Então, o meu questionamento é esse. Vocês vão concordar que uma pessoa que tem o sigilo médico, o sigilo do seu problema, da sua doença, seja obrigado a ter alguém lá? Isso daí fere o princípio da medicina que a gente sempre teve, que a pessoa escolhe e decide pelo seu corpo se alguém tem que saber ou não. Tá? Dependendo do caso, se tem um caso que é uma violência, tudo isso, o médico tem que se intrometer. Ele pode denunciar se a pessoa está sozinha, se corre o risco de vida. Nesse caso, não. Se a pessoa tiver um problema de saúde, ela tem um câncer e ela não quer que ninguém saiba do câncer dela, isso daí está obrigando ela a dizer que alguém tem que saber do câncer dela. Se você tem uma doença infecto-contagiosa, se você tem qualquer doença infecto-contagiosa, sei lá, vou botar uma doença bem nada a ver, tá? HPV. E você não quer que a pessoa saiba que tem HPV? Não quer que saiba que tem HPV. Tu vai fazer um procedimento, aí vai ter que ter alguém lá e vai saber que tem HPV. Então a pessoa tem o direito de não divulgar a doença que tem para ninguém. Então esse é o meu questionamento. Será que vamos concordar com isso? Cadê o direito da pessoa de decidir ou não o que ela vai fazer? Não me deu outra parte. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, a mesa diretora, os nobres colegas. Subo aqui nessa tribuna de maneira muito rápida, porque eu fui o relator na CCJ, parecer jurídico da casa tinha dado pela inconstitucionalidade e entendi que era constitucional.
Por quê? Já há uma lei federal, mas a lei da vereadora Giovana Mondardo, ela é mais ampla. O artigo 1º, que é o espírito da lei, diz o seguinte: fica assegurado às mulheres. Então, é discricionário da mulher. Nos exames de sedação, o caput do 1º artigo já diz, fica assegurado. Se a mulher ela não quiser de um acompanhante, é claro que todo mundo tem o direito de fazer aquilo que quer, né? Mas o projeto ele vem justamente, eu acredito que o espírito do projeto, a proposição, é proteger as mulheres da questão da violência sexual. Então, ninguém é contra o sigilo médico ou as questões éticas da medicina, mas entendo que o projeto é simples. Está ali no caput. Fica assegurado às mulheres. Então, era essa a minha contribuição, senhor presidente. Nem ia discutir esse projeto, saudar a vereadora Giovana Mondardo e dizer que eu vou votar no mérito favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 14 votos a favor e 1 abstenção. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 14/25, de autoria do vereador Nicola Martins, que declara de utilidade pública a Associação Márcio do Judô. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 16/25, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, que denomina a rua Antônio Meller. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 17/25, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, que denomina Rua Cristina Furlaneto Meller. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC-EXE 02/25, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a prestação de serviço funerário ao município de Criciúma e de outras providências, apresentando o substitutivo global pelo chefe do Poder Executivo Municipal, aprovado o substitutivo em todas as comissões. Em primeira discussão e votação na sessão plenária no dia 24/3/2025, foi aprovado
com 12 votos favoráveis e 4 votos contrários. Agora o substitutivo do projeto está em segunda discussão. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Uma correção. Senhor presidente, eu subo nessa tribuna para fazer uma correção à minha fala, a pedido do vereador Nicolas, que me mandou mensagem, e dizer que o líder do governo à época, quando eu era suplente, era o vereador Antônio Manuel, e que o vereador Nicolas não estava aqui nas sessões que aconteceu a votação. Então, eu faço essa ratificação da minha fala, porque ontem, na discussão do projeto, eu acabei dizendo que, após a fala do vereador Antônio Manuel, que era líder do governo, e do Nicolas, que era vereador, mas o Nicolas não estava aqui, era secretário. E faço, então, senhor presidente, essa ratificação, mas dizer que o vereador Nicolas era favorável ao projeto e pediu o voto para mim. Mas eu faço essa ratificação na minha fala, a pedido do vereador. O substitutivo continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o substitutivo está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. Projeto foi aprovado. Projeto foi aprovado por 12 votos a favor, 2 votos contrários. Presidente, eu gostaria de corrigir ali, eu apertei o botão errado. Vereador, você pode fazer justificativa de voto, mas não... Justificativa. Como é que eu faço? Tá. Eu votei contra, porém apertei no botão a favor. Então, essa é a minha justificativa. Não tá. Em primeira discussão, votação, projeto... Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar PLC EXE 03/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo que altera o anexo 1 da lei complementar de número 14 de 20 de dezembro de 1999 do município de Criciúma, apresentando o substitutivo global pelo chefe do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade, condicionalidade com substitutivo global, encaminhando às demais comissões. A Comissão de Obra, Comissão de Fiscalização, Comissão de Saúde, Comissão de Educação, opinaram pela aprovação. O substitutivo do projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o substitutivo está em primeira votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar,
Encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 31/3, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos